Liz, para a gente fechar essas situações clínicas do dia a dia, quais são as principais medicações associadas à hipotensão ortostática, aquela que o vizinho resolve te dar, não, tome isso aqui porque é ótimo, ou as medicações, enfim, você falou para a próstata aí, várias. Quais são as principais medicações que as pessoas devem prestar atenção que podem agravar esse fato de hipotensão ou queda da pressão quando ela fica em pé? Tá, então esses remédios para próstata, né, são clássicos, então, e às vezes até o paciente esquece de te falar. Então, é importante porque às vezes o tratamento é você conseguir tirar esse tipo de medicação. Às vezes eu já cheguei para pacientes e recomendei a cirurgia. Às vezes os pacientes têm indicação cirúrgica, está tentando controlar com remédio, porque o remédio pode causar muita hipotensão ortostática. Os antihipertensivos, né, vasodilatadores diretos, que a gente chama, também podem potencializar hipotensões ortostáticas. Alguns antidepressivos. Quais são os vasodilatadores principais? Amlodipina é um deles, é uma medicação antihipertensiva muito prescrita. Diuréticos, né? Isso. Diuréticos que podem ser usados para hipertensão também, ou para, às vezes, pacientes que têm insuficiência cardíaca, é muito comum, tipo furosemida. Tem um potencial de causar hipotensão ortostática e desencadear em quem tem predisposição a síncopes reflexas. Então, são medicamentos que, às vezes, o tratamento a gente fala, não, nós temos que parar esse tipo de remédio, ou nós temos que trocar alguns antipsicóticos. Quando você vai procurar, às vezes, tem um paciente que toma alguma medicação diferente que você não sabe, aí você vai lá, quetiapina, você vai lá ler, você fala, não, pode causar hipotensão ortostática, né? Então, saber tudo que toma, né, é muito importante. E tomar cuidado com a automedicação, porque muitas vezes o paciente, estou ficando hipertenso, meu pai toma esse remédio, esses dias eu fico ansioso, sei lá, estou preocupado com o meu trabalho, minha pressão, estou medindo, subiu. Às vezes ele nem é hipertenso, às vezes a nossa pressão sobe quando a gente faz esforço, quando a gente tem dor, quando a gente faz atividade física, quando a gente está com estresse, a nossa pressão é um mecanismo normal, ela sobe. E aí você acaba medindo em situações que você está com dor. Estou com dor de cabeça. Às vezes você está com dor de cabeça tensional ali, não é uma dor. E, toma um antihipertensivo. E aí a pressão cai mesmo, né? Então, tomar cuidado com a automedicação para quem não precisa. E, às vezes, até para quem precisa, porque eu posso ter essas hipotensões ortostáticas em quem é hipertenso. Mas aí eu preciso fazer um ajuste. É um tratamento individualizado, né? Não tem uma receita de bolo. É o P de personalização, né? Na medicina dos 5 P's. E um vilão frequente e esquecido, quer dizer, ignorado pela população, o álcool. O álcool. Além dessas medicações antihipertensivas que o paciente toma, muitas vezes a pessoa vai para uma festa, por exemplo, e bebe bastante. Uísque, vinho, cerveja. Aí tá lá na festa sem comer direito, com um monte de gente no ambiente abafado. É o ambiente propício para ter. Isso não quer dizer que você não possa beber, mas você quer beber na festa? Vai bebendo água. Vai bebendo água, senta num cantinho, conversa sentado. Come, se alimenta. Fica num lugar mais agerado, se hidrata. Arejado, né? Come e tal. Conheça seu corpo. Bebe devagar. Porque senão você vai roubar a cena da festa, o SAMU vai ter que ir lá te atender. E quer saber uma coisa importante? Tem estatísticas que mostram que o indivíduo tem 40% de chance de ter pelo menos um episódio de síncope na vida. Então, às vezes, falar nunca tive nada, mas às vezes pode acontecer. Nós vamos voltar nisso já. Eu vou primeiro perguntar para o Edson e nós vamos voltar nisso aqui, tá? Nós falamos do adolescente que cresce rápido, tem síncope, dos idosos que começam a falhar, mas tem gente que carrega isso a vida toda, né? Especialmente o combo
enxaqueca, síncope, né? Vos fala quem tem enxaqueca e já teve sintomas de pré-síncope, e eu queria que você falasse isso aí um pouquinho. Tem algumas condições neurológicas em que é mais frequente a ocorrência de desautonomia. Tá? Por exemplo, enxaqueca, né? As cefaleias vasculares, de um modo geral, enxaqueca, muito frequente esses sintomas de levantar, escurecer a visão, ter tontura, mal-estar, sensação de quase desmaio e, às vezes, até desmaio. Né? Então, a pessoa com enxaqueca precisa ter um cuidado maior em relação a todas essas orientações que a Liz e o Marcelo estão dando, que nós estamos dando a vocês. Um outro tipo de paciente é o paciente com doença de Parkinson. O paciente com doença de Parkinson tem alta associação com desautonomia também. Então, o parkinsoniano ele também tem dificuldade de adaptação da pressão arterial em posição vertical e em posição ortostática. Quando nós estamos em pé, a pressão arterial do parkinsoniano pode cair. Então, todas essas orientações devem ser levadas em consideração. Se você nunca desmaiou, isso é muito bom, porém, tome os cuidados para que não aconteça. Além do enxaquecoso, do parkinsoniano, o diabético, né? As pessoas com neuropatia diabética, né? Nós sabemos que diabetes acomete múltiplos sistemas do organismo, do coração ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, nós podemos ter neuropatia periférica, nós podemos ter degeneração dos gânglios neurais do intestino, por exemplo, no diabetes. Tem outros sintomas autonômicos, não só de hipotensão. Perfeito, né? Perfeito. Então, o diabético, ele, na verdade, muitos diabéticos convivem com sintomas de desautonomia. Né? Então, é importante nós prestarmos atenção. E, atualmente além de enxaqueca, além de Parkinson, alguns tipos de demência que convivem com desautonomia, além de diabetes que tem a parte neurológica, nós não podemos esquecer do COVID. Né? Principalmente o pós-Covid. Né? O pós-Covid o Covid longo, o né? Covid longo, melhor dizendo. Nós já falamos, acho que em 2 podcasts Isso. aqui. Um dos sintomas do Covid longo são sintomas de falta de regulação do fluxo sanguíneo no organismo e no cérebro, ou seja, o sistema cardiocirculatório cerebral, eles podem se desregular. Ou seja, o COVID longo pode estar associado à desautonomia. De intolerância ortostática, né? Isso. Na era pré-vacina, quando a gente estava tentando entender o COVID, eu era muito chamada porque os pacientes tinham muita taquicardia, palpitação. E a gente via um tipo de desautonomia que a gente chama da síndrome postural ortostática taquicardizante, que é o SPOT. Que é o SPOT. Fala aí um pouquinho do SPOT para a gente. Então, o SPOT é um tipo de desautonomia em que o organismo ele tenta compensar e ele não chega a deixar a pressão em si cair, mas eu tenho muita intolerância ortostática. Então, o paciente tem sintomas de fadiga. E para tentar compensar isso, muitas vezes ele tem uma taquicardia reflexa. Não é uma arritmia, é o ritmo normal acelerado. Só que é exagerado, né? O que ele acelera sem eu fazer um esforço físico importante. Só de eu ficar em pé, essa frequência cardíaca acelera muito. E é uma das coisas que a gente também pode pegar no exame de tilt test. E você viu isso muito em COVID? Em COVID. Na era pré-COVID, a gente já sabia que algumas infecções, eventualmente,
pós, e aí a gente entende um pouquinho até de altos anticorpos imúnicos contra os receptores. Então, às vezes, você falava qual a justificativa dessa pessoa ter esse tipo de desautonomia, né? Então, isso não é só o Covid, mas com o Covid a gente aprendeu muito sobre isso, né? E teve um quadro muito frequente. E a minha impressão, não sei vocês, é que isso diminuiu um pouco, né? Na prática a gente clínica. Pegou bastante. Depois era vacina, tem alguns pacientes que tem, mas a frequência Caiu disso bastante. Diminuiu. Tá caindo. Caiu. E os pacientes recuperam. Às vezes, né? Então, a maior parte das vezes também é com medidas o alento, gerais. né? Com o tempo, ele melhora. Mas eles recuperam. Bom, Liz, rapidamente. Olha, a gente já falou 1h40 aqui, tá? Mas muito rico, muita informação. Acho que o nosso ouvinte vai aprender muito com o que nós estamos dando aqui. Você falou que 40% da população pode ter síncope um dia. E é interessante, Liz, o seguinte. O cara chegou lá, você fez o diagnóstico de hipotensão ortostática, aí você deve ter perguntado, mas na tua vida, lá aí, quando você ficava em pé, não dava um escurecimento na vista, uma coisa... E muitos, se você for pesquisar, já tinham sintomas, ignoravam esses sintomas até ter o desmaio. Isso é frequente? Sim. Então, assim, tem pessoas que começam na infância, no começo da adolescência, depois tem um período que dá melhora. Uma acalmada. Mas aí, quando você vai perguntar, né, faz parte dessa anamnese, dessa história clínica, você pergunta, mas você já teve isso antes? Ah, já tive, e os sintomas eram semelhantes. Às vezes espaçados por muitos e muitos anos. Ou às vezes é só aquela bobeirinha, né? E tem gente que vai ter uma única vez e não vai repetir mais, né? E tem pessoas que têm numa frequência maior. Eu acho interessante o seguinte, esses pacientes que têm sintomas, às vezes, em vez em quando, que ignoram esses sintomas, passem a não ignorar, pegar as orientações, porque são pacientes que têm risco de se quebrar, né? E, por exemplo, situações que podem provocar essas síncopes reflexas, né? Desidratação. Água é uma coisa muito importante. Então, assim, paciente está num quadro diarreico, teve uma infecção, com diarreia, com vômitos, não se hidrata corretamente. É muito comum a gente pegar pacientes com síncope pós, né? Então, desidratação. Então, um dos tratamentos que eu falo para todo mundo, água é remédio, gente. Beber água, 2 litros de água por dia, né? Salvo contraindicações, alguns pacientes com insuficiência cardíaca, alteração renal, mas para a população geral, água é um remédio muito importante e que às vezes é o tratamento e que controla esses quadros, né? Sim. Então, essas medidas gerais que parecem simples, elas Ou fazem seja, aquele diferença. cara que tem sintomas em vez em quando e tal, se hidrata, né? Isso é muito importante. E nós temos um problema que os idosos vão perdendo a sede, né? Os idosos vão sentindo cada vez menos sede e acabam não se hidratando, né? E, portanto, acabam aumentando o risco de síncope, acabam aumentando o risco de insuficiência renal, né? Portanto, todos os idosos deveriam tomar de regra, de tempo em tempo, água, exceto pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência o seu médico renal, vai etc. avaliar e vai saber, mas uma recomendação geral é que a água ela é muito mais benéfica do que pode causar danos. É verdade. Vamos agora entrar no diagnóstico rapidinho. Vocês vão falar como é. Chegou um paciente lá com desmaio no seu consultório. Como é que você faz o diagnóstico, além do que você falou da história, dos sintomas e tal? Qual é o arsenal que a gente precisa de fazer o diagnóstico? E depois você explica um pouquinho para o público o que é o tal do tilt test. Tá. Então, a história clínica, exame físico, medida de pressão deitada em pé é fundamental, é a primeira coisa. Medir a pressão deitado em pé, coisa que muita gente não faz. Um eletrocardiograma, né? Porque eu posso pegar no eletrocardiograma, pode ser que ele seja normal,
Mas se ele já tiver alguma alteração, dependendo do tipo de alteração, eu já posso fazer um diagnóstico ali que talvez isso tenha alguma etiologia cardiológica. Quando vem tudo normal, não dá para afastar causas arrítmicas, né? Ou estruturais. Então, faz parte um ecocardiograma, uma monitorização eletrocardiográfica prolongada. O problema da monitorização eletrocardiográfica prolongada, o mais comum é o Holter de 24 horas, né? É que às vezes é um período curto. Então, o paciente tem uma síncope aqui, uma síncope daqui 2, 3 meses. Eu posso fazer um Holter e ele vai vir normal, porque eu peguei só 24 horas, eu não vi, né? E às vezes eu preciso flagrar na hora do evento. Então, existem as monitorizações prolongadas, tanto externas, como o Loop Recorder, né, que dá para o paciente ficar 15 dias com o aparelho e ele aciona. Hoje, os próprios wearables, os relógios que fazem eletrocardiograma. Tem Holter de 7 dias. Tem os loops implantáveis, né? Tem aparelhos que parecem um pendrivezinho que dá para eu pôr no subcutâneo da pele e ele vai gravar. Eu programo ele para que níveis de frequência cardíaca e ele vai estar gravando contínuo o seu eletrocardiograma. Se subiu abruptamente, caiu abruptamente, ele vai detectar. Às vezes, nesses quadros mais dramáticos e que a gente já fez uma extensa investigação, que às vezes até inclui em casos que eu tenho uma doença estrutural e tem síncope, fazer um estudo eletrofisiológico. Você já tem alguns bloqueios, que são bloqueios pequenos, que por si só não tenho ali no eletrocardiograma, mas por si só, isolado, não causam sintomas. Mas eles podem ser uma dica que ele pode fazer um bloqueio mais avançado. Então, eu tenho estudo eletrofisiológico. Enfim, a gente tem um arsenal muito grande. Hoje se fala até de videomonitorização, né? Então, e até o diagnóstico diferencial, às vezes, de um quadro. A gente fala síncope convulsiva, né? Que é um termo que confunde, porque síncope ela é por hipofluxo cerebral e a convulsão por epilepsia é uma descarga elétrica que não tem a ver com o fluxo. Mas, às vezes, o paciente tem movimentos mioclônicos ali que podem confundir e que podem ocorrer nas síncopes reflexas, no tilt, às vezes, né, e o paciente, às vezes, sei lá, estou acompanhando, não, ele teve uma confusãozinha, uma convulsão, mas é um curto período, ela é bem mais rápida, não deixa os sintomas residuais. E aí a gente chega depois de excluir todas as causas cardíacas. A primeira coisa que você tem que fazer é de excluir o que pode causar a morte súbita do paciente. Exatamente. Excluir e doenças cardíacas estruturais. Sim. Que não necessariamente eu tenho arritmias que não necessariamente são ligadas ao risco de morte súbita. Mas, por exemplo, uma fibrilação atrial de início rápido e término rápido. Na hora que sai, faz um bloqueio e eu posso ter uma síncope. Então, eu preciso excluir esses quadros transitórios. Excluído, né, isso, ou pela característica clínica, não necessariamente todos os pacientes com síncope vão fazer todo esse arsenal. O teste ergométrico, né, pôr na esteira, pode ser um mecanismo. Aí, mas é individualizado. E pela história clínica e exames iniciais normal, história clínica normal, sem história de morte súbita, o tilt pode sim e deve ser Fala aí o que é tilt test aí pra exame. O tilt a gente chama teste de inclinação ortostática. Então, o paciente fica deitado numa maca em que a gente monitora pressão, que no melhor dos cenários, e a gente faz isso com batimento a batimento. Nem todos os lugares fazem com batimento a batimento, mas isso facilita o reconhecimento mais precoce e uma recuperação mais rápida se tiver evento no tilt. Esse paciente fica deitado, monitorizando pressão, frequência cardíaca, ritmo cardíaco e é inclinado de forma passiva essa maca. A maca não fica rodando, os pacientes falam, a maca vai ficar rodando. Não, ela inclina. Não é teste da NASA, você não vai para a Lua. Ainda que você sabe que o tilt ele foi criado para treinamento de astronauta por causa desse descondicionamento autonômico aí pela falta de gravidade. Né? Mas não, a gente não faz esse teste. Eu brinco com as
criança só quer fazer treinamento para ser astronauta, às vezes, quando vai criança fazer o exame. Mas aí a maca inclina e você fica em pé como se estivesse apoiado numa parede. Fica a 70 graus, com a cabeça para cima. E aí a gente vai observando o comportamento de pressão, frequência cardíaca. Às vezes eu posso fazer uma medicação, a gente usa embaixo da língua, eu vou avaliar durante o exame, que é para sensibilizar o exame. E aí a gente vai ver se o paciente tem um reflexo de queda de pressão ou tem hipotensão ortostática. É basicamente se a pressão vai isso. cair, ele vai até desmaiar lá na hora. Nos pacientes acima de 40 anos, a gente faz a massagem de seio carotídeo, que é a outra causa de síncope reflexa, a hipersensibilidade do seio carotídeo. Então, eu faço a massagem para investigar, principalmente pacientes acima de 40 anos com síncope, é uma das causas. Então, é isso. Tem alguma coisa? Quer falar um pouquinho do Doppler? Tanto nós, neurologistas, como os cardiologistas, como a Cris, nós valorizamos muito a parte clínica. Ou seja, o diagnóstico clínico, para nós, o diagnóstico clínico é o mais importante. E todos nós solicitamos exames para investigação de causas de síncope. Então, o diagnóstico é clínico. Você deve procurar o médico e o médico vai tirar a história, examinar clinicamente o paciente, neurologicamente o paciente, né? Cardiologicamente o paciente, do ponto de vista clínico. Aí nós pedimos os diferentes exames. A Liz falou dos exames cardiológicos, né? E nós, neurologistas, nós costumamos solicitar exames relacionados à circulação cerebral. Então, nós tentamos descartar fatores que levam à insuficiência vascular cerebral como fator de predisposição a apagões. Ou seja, possíveis entupimentos lá no cérebro que podem... Nós investigamos se o paciente tem microangiopatia cerebral, se tem acometimento importante de pequenas artérias que levam a hipofluxo cerebral de base. Nós investigamos se o paciente tem processos de estreitamento das artérias intracranianas, assim como das artérias cerebrais extracranianas, né? E durante a investigação neurológica, nós sempre tentamos saber se a pessoa é enxaquecosa ou não. Nós sempre Só verificamos... um minuto, Edson. Abortar a crise é importante para evitar síncope? Você acha que o paciente abortar a crise de enxaqueca, ele pode ter menos propensão a ter síncope? Na verdade, não se sabe direito, mas nós, neurologistas, nós tentamos controlar a cefaleia do paciente, né? Porque ninguém tem qualidade de vida vivendo com dor de cabeça, né? Mas existem alguns pacientes, sim, que falam que quando a enxaqueca está controlada, os sintomas de desautonomia diminuem de intensidade. Eu sim. sou um exemplo Isso. Eu sou um deles. Não necessariamente a gente tem a síncope na hora da cefaleia, né? Sim, às vezes eu sim. posso ter pela dor, Verdade. mas às vezes faz parte talvez dessa fisiopatologia e da autorregulação, né? De condições associadas. Mas e eu não com crise não que um tenho seja a causa do outro, mas são condições associadas. Tá. Aí nós, como neurologistas, nós examinamos o paciente e vemos se há sinais de parkinsonismo. Muito Porque nós sabemos que quando o paciente procura o médico, o parkinsoniano que procura o médico, muitas vezes ele procura o médico porque aconteceu alguma coisa, né? Seja síncope, seja procurou o médico por causa de depressão, seja procurou o médico por causa de obstipação intestinal, ou seja, muitas vezes através de sintomas não motores da doença de Parkinson. E diferenciar síncope de instabilidade postural no Parkinson é importante, né? Sim, sim. Às e vezes nós não sabemos bem que o uma parkinsoniano, ele pode ter instabilidade postural e pode cair. E nós precisamos fazer diagnóstico diferencial entre quedas por instabilidade postural neurológica e quedas por síncope. Do Parkinson ou síncope. Isso mesmo.
E às vezes a insuficiência autonômica em algumas doenças neurológicas é a primeira manifestação. Perfeito, e que a gente perde porque não mede a pressão deitado e em pé. Pressão e frequência cardíaca. Então, tem várias condições neurológicas associadas à insuficiência autonômica. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, que dá sintomas parkinsonianos e que dá sintomas de insuficiência autonômica, por exemplo.